Hoje os ventos me trazem aqui na casa de Paibira da Inhaçã. Vem com nós acompanhar mais uma entrevista na página. Obrigado pela entrevista, obrigado pela oportunidade. Desculpa tirar um pouquinho do seu tempo. Hoje nas nossas andanças, então, na nossa página de entrevista aqui, Mãe Oiá nos trouxe na casa de Paibira da Inhaçã. Agradeço a oportunidade. Eu gostaria de primeiro, para a gente começar a conhecer a sua história, essa trajetória, como o senhor conheceu a religião, quando? Eu nasci, né, dentro da Umbanda, no caso, né, os meus pais, né, o meu pai principalmente, né, era um dos fundadores, né, da casa, deixa eu esperar a emoção. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Do Pai Abílio, né, que na época era cacique, né. Então, meus irmãos, tudo nasceram na casa do Pai Abílio, né, junto com a mãe Tita, né, que era uma mulher da época muito rígida, mas soube dar educação que eu precisei na época, né, porque eu nasci lá dentro, aí foi indo, aí quando chegou os 9 anos de idade, eu fui cruzado, né, pelo pai Ventania de Guiné, né, e dali começou a minha história, né, porque eu já vim para ser o religioso que eu sou hoje, né, devo isso a muita gente, principalmente, né, a mãe Tita, né, que era da Cabocla Jurandina, e ali começou a minha história, e aí eu tinha que fazer a obrigação, porque eu tinha uns certos problemas na época, e aí tinha a história que era muito escondida, a história Batuque, né, então é a história do Nagô, né, da vertente da avó Margarida da Inhaçã, né, e aí foi aonde começou a surgir a história, porque eu tinha que fazer a obrigação, que eu nasci já para fazer a obrigação. Só que na época meu pai não gostava muito dessas coisas, né, de me liberar, eu era muito criança na época, né, mas foi indo que teve que ceder. E aí, nesses andares todos, indo pra lá, indo pra cá, né,
me resolvi tudo na terreira, tudo direitinho, tudo certinho, mas faltava aquela parte ali, né? Aí foi aonde eu conheci, né? A minha mãe conheceu, né? O pai Luiz de Oiá, que era Nagô, né? E aí o pai Luiz foi o primeiro a mexer no meu ori, né? A libertar o meu ori, né? E aí vamos para a alimentação do ori. Aí ele me fez meu bori. Na época, o filho de santo dele era o pai Hernani de Xangô. Aí ele resolveu, né, me preparar para me deixar para o pai Hernani, né? E aí, naquelas coisas assim, aí eles me fizeram primeiro, né, despertaram meu ori e me entregaram para Iemanjá. Eu só tive um mês com a Iemanjá, né? Por quê? Aí, um mês, eu fiquei todo cheio de ferida, né? Mas como o pai Hernani, na época, queria um filho de Iemanjá, então o pai Luiz resolveu aprontar. Eu para Iemanjá, mas foi só um mês, né? Aí tiveram que, realmente, né, mexer. Foi até na casa da... Ai, meu Deus do céu, o nome. Da Tinedina, né? Da Oxum, saudosa Tinedina, maravilhosa. E aí foi aonde... Não, esse menino está realmente errado, né? A Yansan, porque deram a Yansan com passagem, né? Aí, dentro de um mês, eles resolveram toda a história minha, né? E me deram para a Yansan, que hoje esse palco aqui que tu vê é meu palco de vida, é meu palco de experiência, é o meu palco de viver o dia a dia, né? E tudo isso valeu a pena, né? Aí passou-se o tempo, pai Luiz veio a falecer, né? E aí eu fiquei com o pai Hernandes, né? A um certo ponto ali, um período, nem me lembro de quantos anos, né? Aí eu fui obrigado a sair e a migrar para o Jeju, né? Aí problemas, né, meio familiares, né? E aí tive que entrar para o Jeju, aí eu encontrei, no caso, a minha mãe era muito amiga da Terezinha da Oiá, que era filha do pai João, da Vitorino. Aí ela falou assim: Morena, eu não tenho condições de botar a mão no teu filho. Vai aqui dobrando, na 4, na casa da mãe Kita, do Bará, que lá vão resolver o problema dele. Realmente foi, fato foi. Né? Eu cheguei lá numa época bem doente, né? Porque meu pai de santo tinha morrido, meu primeiro pai de santo, aí despacharam algumas coisas e eu fiquei, sabe que eu caí de nuca. Né? Eu cheguei lá na mãe Kita caindo de nuca para trás, sabe? Por causa das obrigações. Aí foi aonde eu cheguei lá, tem o aniversário do pai Bará, fui bem recebido pelo pai Bará, né? E aí o pai Bará disse, realmente tinha chegado no lugar certo, porque o meu orixá nasceu para mandar e não ser mandado. E eu olhei, guri, né? Sou novo, né, na história. E aí sim, aí foi aonde, né, a mãe Kita botou a mão na minha cabeça junto com o pai Santiago, né? E ela disse pro meu pai santo, cuida essa Yansan e não prende, porque ela não nasceu para ser presa. Ela nasceu para mandar e não ser mandada. E aí começou a minha jornada, né? Na história lá do pai Santiago, da mãe Kita, né? A madrinha Marta, né? Da Oxum, que era a filha carnal, né? Da mãe Kita. E aí começou a minha história, né? Os primeiros 4 filhos de santo meu foi a mãe Kita que me deu dentro do quarto santo dela. Um dia eu cheguei lá, ela tinha umas pessoas na sala, eu entrei reto e ela agarrou e me chamou e disse, me prepara as histórias aqui que eu vou ter que atender essas pessoas de contar. Fui ali, sabe? Apavorado da história. Fui ali e ela olhou para mim e disse, agora tu tens um orixá e esse orixá vai ter que me responder. Eu digo, o que foi, mãe Kita?
Não, eu quero a cabeça das pessoas. Gente, e aquilo me pegou de surpresa, por quê? Porque eu não tinha noção, eu era novo, eu não tinha noção de, sabe, de coisas, mas ela disse pra mim que eu tinha condições porque eu tinha um orixá. E esse orixá era de comandar, não ser comandado. Então ela pediu que eu desse as 4 cabeças pra ela, assim, sabe? Sem buzo, sem nada, né? Eu não tinha esse axé na época. Aí eu olhei pra ela, nervoso, disse, mas Menquita, não, é agora que eu quero. Aí dei os orixás, né, apavorado, mas dei os orixás, né, que hoje infelizmente já morreram, que eram de Pelotas, né. E aí eu dei os orixás, foi os orixás maravilhosos que me deu caminho. Foi os orixás da cabeça dessas 4 criaturas que fez eu reviver e ter força, sabe, e acreditar, porque eu acho que tu tens que te acreditar, não adianta o Pai Santo te fazer e não te acreditar. A partir do momento que tu acredita no Pai Santo, não acredita em ti, então tu não acredita no teu orixá, tu não pode acreditar naquilo, teu feitor que te fez. E aí foi o meu começo, né? Então eu dei as cabeças, né? Um era Iemanjá, outro era Ogum, outro era Ogum com Iemanjá, outro era Ogum com Yansan, a outra era da Oiá, né? E aí eu dei assim, sabe, apavorado, né? Eu vou apanhar no fim, né? Mas dei apavorado com a história, mas acreditando, que eu sempre acreditei muito em mim, porque eu aprendi a acreditar a partir do momento que eu conheci o Pai Ventania de Guiné, que é o Exu, né? E esse Exu, até hoje, ele é meu Exu, junto com a Cabocla Jurandina. Então, quer dizer, então tudo se transformou uma coisa maravilhosa, e hoje, né, sou o que sou, agradeço a essas pessoas que, de uma forma ou outra, me abriram meus olhos, sabe, fizeram eu acreditar em mim. E eu sempre acreditei em mim, né? Eu nunca fui de me amontoar, de andar encolherado, como se dizia antigamente, né? E eu sempre andei na minha, eu sempre respeitei. Naquela época era lavação de pé que tinha, o meu primeiro chão no Nagô foi 32 dias, era tempo de esteira, né? Não se recebia visita, né? Meu pai santo era bem rigoroso, tanto o pai Luiz como o pai Hernani, né? Que na época o pai Hernani trabalhava no porto e precisava de alguém para cuidar das obrigações dele, entendeu? E aí foi aonde eu aprendi, sabe, que se as pessoas acreditavam em mim, porque eu sabia fazer uma coisa, eu oferecia alguma coisa. Então, eu sou grato até hoje, né? Eu sou muito grato. Sou muito grato pela mãe que me deram, né? Pelas pessoas que passaram pela minha vida, hoje não existe mais, mas eu trago elas no meu coração, sabe? E assim eu vou crescendo, vou ensinando meus filhos, meus netos, né? Dentro da obrigação que eu aprendi. Hoje tá bravo de eu visitar alguma casa, tá bravo de eu, sabe, que hoje tá tudo tão mudado, eu não quero ser radical e não quero ser o bom, mas o que me passaram hoje não me enche os olhos. Eu acho que é mais uma questão de social do que mesmo olhar para o ser humano e fazer ele crescer. Porque aqui em casa eu tenho o costume de dizer para meus filhos, se tu não te acreditar, tu não pode acreditar em mim, porque é impossível, né? Tu crescer se não te acreditar. A partir do momento que tu acreditar naquilo que eu fiz, aí sim, aí eu existo. E aí eu vou insistir para te crescer. Sou muito genioso, hoje estou mais calmo, estou velho, né? Mas sou muito genioso, realmente. Eu trouxe todo mundo baixo de fogo e laço, né? Mas não para humilhar. O meu jeito de fazer os meus filhos e meus netos crescer. E eu sou muito grato por isso, por ter essas pessoas que acreditam em mim, né? Porque o Pai de Santo não é ninguém sem ter o filho ou afilhado, sei lá quem for, para ajudar. Nem que seja varrer uma casa.
E o copo d'água sacia a sede de muita gente. E uma lamparina faz nós enxergar muito além. Não precisa mais do que isso. É isso, eu, Biraí, né, de Souza Xavier, que te passo te dizendo para ti. A verdade é a tua. Respeite a minha. Entendeu? Então eu sou essa coisa aí, né? E as pessoas olham meio assim, né? O pai Bira da Yansan é genioso, é isso, é aquilo. Passou muita gente dentro da minha casa. Tem gente que chegou para ficar, tem gente que chegou para passear mesmo, passeou, foi embora, né? Mas infelizmente, como é que eu vou te dizer? De alguma forma eu tentei acordar essas criaturas, né? Do meu jeito, né, de ser. Aí muitos não aceitam, né? E aí não aceita a porta da rua sem tirar da casa. Eu sou muito, sabe, da mãe natureza, dos meus deuses, sabe, dos meus orixás, sabe, que eles me acalentam nas horas que eu preciso, as horas que eu grito, sabe, pelo filho, pelo neto, porque eu não sou negligente, não. Eu sou exigente e, além de tudo isso, eu sou muito ali, ó. É hoje. Agora essa história de um filho de santo tá precisando, porque eu sou o pai de santo, eu não posso, eu não sei o que, porque o outro é melhor me dar dinheiro, que isso? Aonde está ficando o amor do ser humano nessa história? Estão misturando a nossa religião com tanta patifaria que eu procuro me retirar, entendeu? Ou eu não estou entendendo as pessoas, ou eu estou burro de vez. E o senhor vê muita diferença hoje nas casas de religião quando o senhor vai visitar? Olha, não estou indo em casa de religião nenhuma. As casas de religião que eu frequentava, no caso, eram os pessoal antigo, né? O meu grande amigo, né, que vai continuar amigo pro resto da minha vida, Pai Júpiter de Ogum, foi um homem 10, foi ímpar na minha vida, foi um amigão, né? Lógico, para não botar ciúmes em ninguém, tem um dos mais queridos também que está vivo, graças a Deus, o Pai Xangô, que é o Pai Jorginho, né? Foi uma pessoa ímpar sempre na minha vida também, né? Hoje nós não se vestimos muito, né? Mas é coisa de não ter tempo mesmo, né? Não que eu esteja me desfazendo dele, mas Deus o livre jamais, entendeu? E várias outras pessoas, como a tia Teresa, né, que era do Nagô, no caso, que era irmã de sangue do meu primeiro pai santo. A tia Teresa me ensinou muito. Muita gente chamava a tia Teresa de louca, e a tia Teresa não tinha nada de louca, por quê? Porque ela fazia novena, ela ia pra igreja, ela fazia novena, sabe? Ela tinha aquela coisa com o Ogum, entendeu? Sabe? Então ela me passou essas coisas assim, né? Como também, do lado do Nagô, tinha também que sempre me auxiliou, sempre me deu força, né? Pai Laudilino de Xangô, né? Tinha que foi embora para Porto Alegre, que era a Cláudia de Ossanha também, né? Depois nunca mais soube dela, mas hoje talvez não exista mais, mas são pessoas que marcou, foi pessoas que me acrescentou para mim poder crescer e ser hoje o que eu sou, né? E não tenho que mudar, eu tenho só que agradecer. E estou agradecendo todos os dias, né? Porque eu já estou com uma certa idade, com certos problemas de saúde, mas quando existir esse temporal atrás de mim, essa tempestade, não tem ninguém que me abata. Só Deus nosso Senhor Jesus Cristo. E a sua chegada na casa do Pai Santiago, como é que foi? Foi muito boa, né? Quando eles assumiram, né? Me botaram no chão, sabe? O Pai Santiago foi no 10 também, né? Junto com a mãe Quita, aquelas coisas todas, sabe? A camarinha Marta. Então foi tudo muito especial. Eu não tenho, assim, dizer assim, o que me queixar, não. O que é. O meu pai de santo é uma pessoa rigorosa também, né? Tinha os seus defeitos, as suas qualidades, né? Mas ele sabia onde morava as corujas e sabia movimentar a história. Feliz daquele que passaram, como eu passei dentro da casa da mãe Quita,
né? Junto com ele e tudo que eu aprendi. E a Mãe Oxum, o senhor tem alguma lembrança dela que pode falar para nós? Bom, a Mãe Oxum é até, né, é uma emoção, porque Oxum é minha vida, Oxum é minha bacia, né? Respeitando a Yansan lá atrás, que me fez também, né, que era do Pai Luiz, mas assim, ó, Oxum é meu ar, Oxum é minha vida. Todos os dias eu me levanto e venho aqui falar com meus santos, agradecer, porque eu agradeço muito, entendeu? E incrível que pareça, até a data de hoje, a resposta da Mãe Oxum junto com o Pai Toqui, que era o Bará da Mentita, é vivo, é claro, dentro da minha vida, dentro da minha casa. Tem alguma lembrança que a Mãe Oxum falou alguma coisa pro senhor e algum batuque que ele marcou? A Mãe Oxum, quando ela... quem mais marcava assim não era tanto a Mãe Oxum, era quem marcava de cima era o Pai Santiago. Mas a Mãe Oxum, ela me deu vida, eu tive entre a vida e a morte. A Mãe Oxum, né, me alertou, aquela coisa toda, sabe? Mas o que tem que acontecer na vida acontece, né? Mas a Mãe Oxum foi assim, sempre uma mãezona, entendeu? Era sempre aquela coisa humilde, não essas Oxum hoje, né, empontada, não. E sempre foi aquela Oxum calma, aquela Oxum mãe, aquela Oxum, sabe, harmoniosa com todos os seus filhos, né. Todos os filhos era bem harmoniosa. O mais assim era o Pai Santo, né, o Pai Santo era horrível, né. Mas valeu a pena. Valeu a pena de eu carregar esse nome, né, José Roberto Souza Rodrigues, o nome do meu babalorixá, Pai Santiago de Oxum. Tenho honra, né? Ninguém sabe o que eu sinto por dentro. Ninguém sabe a falta que alguém faz pra gente. Só que essa falta é suprida de energia. Todos os dias a Mãe Oxum, ela me dá a bênção para mim poder manter minha casa, respeitar o nome dela, né? E assim eu vou levando a vida. Quantos orixás na época se sentavam, pai, né, na sua época? Bom, na minha época, em primeiro lugar, era a lavação de cabeça, era o... Gente, tá falhando velho, né? Era, no caso, lavação de cabeça, né? O primeiro batizado. E aí o Aribibó, depois veio o Muri, né? Para depois vir. Aí o sentamento da história foi... Obrigado. Foi feito, na época eram 3 orixás, né? No caso é a cabeça, o corpo e o pé. Mas já no meu caso, como eu fui sempre muito adiantado, quer dizer, né? Eles tiveram que sentar mais alguma coisa, entendeu? Então, assim... eu venho vindo, né? Com as minhas obrigações todas certinho, toda... Alguma falha, alguma coisa que eu sabia mais, não sei. Em questão de axé, hoje o senhor, axé de fala, axé de busca, o senhor vê muita diferença de hoje pro tempo antigo? Olha, antigamente não se pedia axé. O Pai Santo, quando via que o filho estava adapto ou estava firme na história, o Pai Santo ele mesmo induzia essa história. Hoje as pessoas estão comprando axé para ser o pai que não existe naquele corpo, mas cada um acredita naquilo que quer. Não estou aqui para condenar ninguém, mas eu já não aceito. Então eu tenho os filhos, né, tem defeitos nas casas da gente, né? Tem filhos meus que não resistiram ficar na minha casa porque eu fui muito, sabe? Rígido. Bem rígido com eles, então... Quer dizer, muitos então saíram fora, entendeu? E outros não, outros aguentaram o rojão, né? E eu fiz conforme eu fui feito, desde o começo de Nagô, né? Então, não fugi e não fujo essas raízes, entendeu? Às vezes as pessoas olham, ai, Bia, tá até louco. Presta atenção, que hoje em dia as pessoas se aprontam, não sabem nem porque estão prontos. E são os pais e as mães. Aí o Pai Bira é louco. Fazer o quê, né? O Pai Bira é louco. Então o Pai Bira é louco.
Então é coisas que eu não aceito. Agora estão mostrando aves, estão mostrando matança, essas coisas. Eu acho um absurdo, né? Que era um segredo nosso. E esse segredo simplesmente foi abortado para fora. E aí eu não concordo com essas coisas. Em questão de fardamento também, o senhor vê muita diferença hoje dos Achossa? Hoje em dia tá bonito para quem gosta de se vestir, para quem gosta, né? Cada um agrada-se o orixá como quer, mas isso aí não é do orixá, isso aí é da gente mesmo, né? É a nossa vaidade. Então as pessoas estão se perdendo na vaidade. Que é onde está o brio, onde está o caráter. Não está se existindo mais, não existe amor. Antigamente tinha amor, por quê? Eu digo isso. Porque antigamente a mãe Eli, junto com a mãe Quita, a mãe Eli, olha, mãe Quita, me empresta o batata doce, que era meu apelido na época. Aí eu ia no tempo da beneficência ajudar a mãe Nelly até passar pacote, alguma coisa lá, né? A Tidê, né? Cansei de fazer, né? De lá na Tidê ajudar, né? Aí tem a parte também do tio Osvaldo, da tia Tema, sabe, essas pessoas mais antigas, né? Eu tenho que cuidar para não esquecer o nome das outras pessoas, mas é que é muita gente, né? Então eu o Ecó. Sabe aquela coisa? Não falta o Ecó porque o Bira tá aí. Então eu tivesse que lavar banheiro, sabe, essas coisas, eu nunca tive nojo de nada, não. Eu metia a mão no banheiro, eu ia lavar banheiro, eu não tinha essas frescuras comigo, na época mesmo era o tempo de barro dentro do cedro, né? Não, barro, vamos embora e vamos trabalhar, sabe? E eu tinha prazer de ver, sabe? Tanto Bará como o Oxum, sabe? Dançar e saber que eu fiz parte daquilo ali, sabe? Isso que o senhor falou dos orixás que lhe marcaram, quais orixás da sua época que o senhor lembra? De pessoas que já se foram? Assim vai ficar meio bravo, né, de marcar, né, eu acho que era todos eles, né, tipo, a Oxum da Tinedina. A Oxum da Tinedina, ela muito me apoiou, ela muito conversou comigo. Eu, os 16 dias de obrigação dentro da casa mãe Medina, quando o pai Zé vinha de Porto Alegre, eu não perdia nada, eu estava lá, que eu amava, sabe, aquela Oxum, eu amava, sabe, aquela criatura, aquela pessoa, aquela mulher, sabe, a guerreira, sabe, uma pessoa assim, 10, não tenho o que falar, eu sinto muitas saudades. Hoje, no caso, tem a filha dela, que é da Yansan também, né, tá viva, graças a Deus ainda, né, então são pessoas que se lembram de mim e sabem que eu tô falando. Eu vivia lá dentro, que nem eu vivia na casa da mãe Nelly. Eu aprendi muita coisa na casa da mãe Nelly. Sabe, o respeito. Sabe aquela história assim, eu fui muito respeitado, não era filho, não, era tipo um irmão, sabe? A mãe Nelly tinha essa história assim, sabe, comigo. Eu sou grato até hoje, então aquela Yansan pra mim é tudo, né? Minha irmã, minha mãe, sabe? Minha conselheira, né? Não é porque a mãe dele se foi que tudo acabou, não, nada acabou. Tá tudo dentro do meu coração. Vai acabar, se é que vai acabar um dia, o dia que eu for embora. Do contrário, não. Do contrário, essas pessoas vão viver eternamente vivas dentro de mim. Foram umas pessoas que me deram a mão e fizeram caminhar. Eu agradeço muito por isso. E agradeço, né, a todos aqueles que, de alguma forma ou de outra, né, souberam me mostrar como é que se pegava o pão. Quantos anos de vasilha tem a Manhoiá, pai? Temos, né, no caso, chegando aos 50 anos. Agora de cabeça, agora não me lembro, né? Tem 40 vai se virando, né, a minha mãe na vasilha. E aí, botando tudo junto, já tem 50 anos, gosta da história terreira, né? Estou com 54, né? 54 anos, a minha cabeça não está muito boa. Mas a minha mãe está indo para 50 anos de sentamento, né? De feitura, uns 50 anos assim,
não tenho que me queixar. Tudo que eu passei, eu acho que eu mereci, e tudo que eu recolhi foi porque eu plantei. Então eu sou muito grato mesmo a todos os orixás e esses pais, mães e santos maravilhosos que na época eram amigos. Hoje eu não tenho certeza se muitos são amigos. E no lado de Exu, qual é a sua entidade que o senhor trabalha? Aí o lado de Exu, no caso, um dos reis da minha casa é o Pai Ventania de Guiné, que era do... não esqueci o lugar, Taxeixo, né? Então o Pai Ventania de Guiné, né? É o meu Exu de frente, porque na época, hoje não se faz muito, nem existe mais isso, as pessoas acham que tá tudo, né? Tudo é do tempo antigo, não existe mais, que eu era cavalo de transporte. Não sou cavalo de transporte, só que hoje eu não tenho coragem de fazer isso dentro da minha casa. Próprio com meus filhos de santo ou com algum visitante, não faço jamais. Na época se fazia para curar uma pessoa, sabe? Para tudo, né? Então isso tudo era muito bom. Hoje, não. O senhor vê muita diferença hoje nas terreiras de Exu que o senhor vê? Sim, mudou tudo. Eu, quando fui feito, o Exu bebia no chão, no meio da areia, no meio do barro, se ela for, era cachaça. O meu Exu até hoje ele não se levanta. O meu Exu, Ventania de Guiné, ele é arrastado. Porque eu era transporte, né? Na época. Então, não se levantou, não vou levantar, não tem interesse, eu acho que nem ele tem interesse, né? Então, quer dizer, é um Exu que só me faz eu crescer, sabe? Na junção Exu fez muito, eu salvar muita gente, muita criança, né? Diz que o Exu não pode, não. Dependendo conforme tu vai ver a história, né? E o que tu acredita. Então, na minha casa, na época, esse Exu salvou muita criança. Dentro da minha casa. E tem pessoas que vêm para minha casa, que teve filhos, e no fim, né, os filhos teve outros filhos, isso tudo passando dentro da minha casa e eu educando. E aí eu sou muito feliz, né? Tem uma filha minha agora, tá lá em Santa Catarina, que é a Ketriane de Xangô, né? Que os filhos dela são tudo para mim, né? E é uma filha ímpar, não estou desfazendo dos outros, Deus do livro, não estou desfazendo ninguém, estou falando sobre a história do Exu, do Orixá, tudo sobre a criança, a saúde da criança. Então eu sou muito feliz por isso. Então, o senhor, em questão de tambor, vê muita diferença também nos batuques hoje em dia? Sim. Hoje em dia tem hora que eu me perco, né? Vamos ser francos. Tem hora que eu me perco porque um reza de um jeito, outro reza do outro, sabe? E a batida hoje é bem diferente do antigamente. Tu vê, eu dancei até Jeju de Pauzinho em Porto Alegre, na casa do tio Cristóvão, da Oxum. E hoje, não sei. Eu só sei dizer pra ti que não sei, porque as pessoas estão querendo se copiar em outras nascentes. Em vez de copiar a si e o próprio orixá, não, eles estão copiando a nascente dos outros. Eu acho nem tudo que é bom pra ti é bom pra mim. E as pessoas estão, sabe, se copiando. Eu acho que elas não têm espelho próprio. E eu, graças a Deus, ao Pai Oxalá, a todos os orixás, eu tenho meu espelho próprio. E espero continuar assim por muitos anos ainda. Tá certo. E uma tristeza dentro da religião que o senhor tem? Tristeza dentro da religião que eu tenho é de ter perdido a minha mãe carnal e os filhos de santos que foram ímpares dentro da minha casa. Então eu perdi filhos de santo que hoje eu toco batuque, eu começo a obrigação e eu parece que estou enxergando, sabe? Principalmente o Baragelu me botando a língua, né? Que era da minha filha de Agelu, né? Que era a Eliane a Moura. E essas saudades assim, sabe? É a saudade de quando veio o Pai Santo da minha casa,
porque ele dizia pro meu irmão de santo, eu quero ir no Bira agora, e tinha que ir no Bira agora, entendeu? Então, é coisa que me faz falta, que, sabe, essas coisas assim, mas é uma coisa que faz falta boa, entendeu? Porque eu paro, lembro, e aí a tristeza se transforma em coisas boas, em força e energia para poder caminhar. E uma felicidade que o senhor tem? Bom, felicidade que eu tenho é de ter o companheiro que eu tenho, que é o pai Maurício de Xangô, né? Que vamos para 30 anos juntos. Então ele foi uma pessoa e está sendo uma pessoa na minha vida também ímpar, porque na hora que eu mais precisei foi no leito de morte da minha mãe, ele foi exemplar. Eu não consegui dar banho na minha mãe, e ele banhava minha mãe, ele alimentava minha mãe, junto com uma enteada da minha mãe. Foi uma pessoa assim, e está sendo uma pessoa 10. Sendo que dentro da religião, pai Maurício é o meu neto mais velho, dentro da religião. Se o senhor pudesse deixar uma mensagem para esse pessoal que está assistindo agora, o senhor que está vindo para a religião, o que o senhor pode passar para eles? O que eu posso passar, né? Que o menos se acredite, né? Vão se acreditar. E se vão procurar realmente uma religião, ou procurar Exu, sei lá o que for, que sejam verdadeiros. Não para sustentar o seu ego. Seja verdadeiro por quê? Porque a mãe natureza hoje, ela está dando resposta para nós da destruição que nós fizemos. Entendeu? Então a mãe natureza, ela está mostrando o caminho para todos e ninguém está aprendendo. É doença, é tudo que vem. Então as pessoas não estão aprendendo nada, gente. E eu acho que daqui para frente, se os pais de santos, os zeladores de santo, não é? Os caciques de terreira, se não tiver paciência e botar cada um no seu devido lugar, isso vai virar uma coisa esquecida no canto. Tá bom, pai. E a Manhoiá na vida do senhor, o que ela significa? Aí é tudo, sabe? Sei lá, nem sei o que dizer, porque é uma coisa que me emociona tanto. Ela me leva aos lugares, ela me prova, né? E quando eu penso que eu vou estar perdido, sabe? Sempre o outro dia tem uma resposta, entendeu? E essa é a mãe maravilhosa, que eu me deito para ela, sabe? E agradeço todos os dias para ela ser a minha mãe. E agradecer as mãos que me botaram essa mãe. Porque se não fosse, né, também as mãos que botaram essa mãe em mim, eu não seria ninguém. Mas hoje eu sou muito feliz, né? Agradeço todos os dias a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, a Mãe Natureza e toda as filharadas e os netos, né? Que fazem eu viver, né? Fazem eu viver, fazem eu acreditar. Eles vejam que eu tô meio assim, eles, sabe, me balançam, pai, vamos lá, pai, não sei o que, sabe, vou, não sei o que, sabe? Então, quer dizer, eu não tenho que me queixar. Eu tenho um companheiro fiel dentro da religião, né? Que é o Maurício, né? Então eu tenho esse companheiro que me acompanha, né? Tem outras partes da minha vida que não é o caso, né? Agora, mas é a minha mãe que sustenta tudo isso, é a minha mãe que me deu tudo isso, é a minha mãe que me dá esses presentes maravilhosos. E como me deu esses presentes de poder te conhecer agora, porque eu não sou cínico, eu sou muito olhar na cara dos outros e dizer as verdades. Então eu estou te conhecendo agora e eu quero também, né? Que essa grande mãe Iemanjá, né? Que é a mãe do seio, a mãe da sabedoria, que possa te dar alimento suficiente para ti amanhã, depois, lá na frente, poder brilhar mais na humildade e poder te lembrar. Aqui mora Manhã Sã, saúde e vida pra ti. Eu agradeço a oportunidade por ter vindo na sua casa, que o senhor foi uma pessoa que muita gente queria que eu viesse. Eu sei que o senhor não é muito de falar, para mim é uma honra. Que o senhor precisar também de mim, da nossa página, de qualquer coisa minha, eu, Lucas, o senhor pode contar comigo, viu? Eu me sinto privilegiado de poder vir na sua casa, com muita humildade e muito respeito, tá? Eu agradeço, realmente te abençoe, sabe, que o Pai Chapanã, né, que esteja sempre mexendo com as palhas, né,
para te livrar de todos os perigos, né? Dando saúde para tua mãe, né? Porque ela é uma mãe guerreira, por ser do orixá que é e a firmeza que tem, né? Meu agô, meu respeito pela tua mãe, né? Tá bem, pai. E muita sorte na tua vida. Muito obrigado.